Olá pessoal, bom, nesse vídeo nós vamos falar novamente sobre funções vetoriais e para a gente analisar aqui algumas das propriedades de funções vetoriais, do cálculo de funções vetoriais, eu estou utilizando aqui esse programinha que é o WXMáximo. Tá? Esse programa aqui ele é de código aberto, ele é livre e tem tanto para Linux quanto para Windows quanto para Mac, certo? Só para vocês verem aqui qual que é este carinha aqui, esse é o símbolo dele. Tá legal? Bom, ele vai nos ajudar então a fazer uns cálculos aqui de forma mais rápida. Então, olha só, para iniciar nós vamos definir aqui uma função. E para definir uma função, nós fazemos o seguinte. Então, vou pegar f de t e para definir a função eu faço dois pontos igual. E aí eu vou dizer quem que é a minha função. Como minha função, neste caso, vai ser uma função vetorial, e eu vou construir ela com três componentes, então ela vai ser um vetor. Neste programa, ele entende o vetor utilizando colchetes, certo? Então, aqui entre colchetes, a gente vai colocar as nossas componentes. Eu vou definir como sendo a primeira componente cosseno de 2 vezes o t, a segunda componente como sendo seno de 2 vezes o t, e a terceira componente eu vou colocar simplesmente t. Aí eu vou apertar, vou ficar segurando o Shift e vou apertar o Enter. E aí então ele construiu a função, tá? Então olha só para vocês entenderem, ó, f de t aqui embaixo, ó, eu venho aqui, escrevo f de t, vou segurar o Shift e vou apertar o Enter. E ele entendeu que essa função aqui é este vetor, né, cujos componentes são funções. Certo? Então onde eu escrever f de t, ele vai entender que é essa função vetorial. Bom, aqui, né, isso daqui não veio, a imagem, né, que eu escrevi aqui, até não é um conteúdo desta aula, a gente viu na aula passada. Eu deixei aqui salvo já a linha de comando que faz o gráfico, tá? Isso aqui não é tão importante agora, é só para a gente relembrar até da aula passada, que o gráfico então é isso daqui, ó, certo? Lembre que as primeiras duas componentes aqui, cosseno e seno, então elas fazem com que isso aqui seja uma circunferência. Ele não está aqui exatamente com as unidades, com as mesmas dimensões, né? Com a mesma escala, né? Parece uma elipse, né? Mas isso aqui é uma circunferência. Deve ter algum comandinho que a gente coloca aqui para manter exatamente a escala, tá? Mas enfim, isso aqui é uma circunferência, as duas primeiras componentes está fazendo aqui está desenhando uma circunferência, só que no eixo Z ele está crescendo, né? Um t, então ele vai fazendo circunferências, assim, entre aspas, né? E vai aumentando a altura, tá? Conforme a gente viu na última aula. Foi a primeira aula, inclusive, né? Bom, mas então esse aqui era mais a título de curiosidade. Bom, agora, gente, vem a parte que interessa mesmo. Como a gente faz para calcular um limite dessa função? E aí, com esse programa aqui, ele fica bem simples. Ó. A gente pode vir aqui em cálculo, ó, e encontrar um limite. Aí eu vou clicar aqui e vou dizer então que eu quero calcular o limite da minha função f de t. A minha variável independente é t, e aqui eu vou escolher o ponto que eu quero calcular o limite. Eu vou deixar zero, porque eu acho que zero a gente entende melhor, tá? Pelo menos para substituir aqui, para a gente ver que está certo. Então eu vou dar OK, e aí ele já vai me mostrar aqui, ó, né, qual seria o código, né, para efetuar o limite, e aqui o limite da minha expressão. Bom, o que eu quero dizer para vocês, né, na verdade, é como se faz o limite de uma função vetorial. Bom, mais uma coisinha só, aqui no programa, né, se eu vir aqui, bem no início, e botar essa marquinha aqui, né, que é tipo um acento, né, esqueci o nome disso aqui, e der Shift Enter, ó, ele deixa indicado o que a gente está fazendo. A gente está calculando o limite, quando t vai para zero, dessa função vetorial aqui, que é a minha função f de t, com t indo para zero, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, para ficar legal para a gente enxergar. Eu vou dizer que isso daqui é igual a isso daqui. Então a diferença, esse aqui são comandos iguais, né? Só que esse daqui tem essa marquinha e esse aqui não. Aí dou um Shift Enter, ó. Do lado esquerdo aqui, ele está dizendo de forma simbólica o que a gente está fazendo, calculando o limite da função quando o t vai para zero, e aqui o valor dela. Bom, estou fazendo todo esse rodeio aqui, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó.
Quando a gente calcula o limite de uma função vetorial, né, no caso aqui uma função entra uma variável real e sai 3 variáveis reais, né, e cada uma das componentes aqui a gente tem uma função. Então quando a gente aplicar o limite, quando t for para zero, por exemplo, a gente tem que fazer simplesmente o limite de t indo para zero em cada uma das componentes. Percebam que cosseno de 2t quando t vai para zero, dá 1. Seno de 2t quando t vai para zero, dá 0. E o t, quando o t vai para zero, vai dar 0 também. Certo? Se eu vir aqui ó, e trocar isso, ó, eu vou fazer assim, ó, limite de f de t quando t tende a 2 vezes, vamos botar π, por exemplo. Para colocar π nesse programa, a gente bota assim, o sinal de porcento e escreve π. Então eu vou colocar aqui também. Ó. Esse aqui é o nosso π. Shift Enter. Vamos lá, ó. Limite da nossa função vetorial quando t tende a π. E agora aqui nós temos os valores. Ó. Quanto que é o cosseno de 2 vezes π? Né? O cosseno de 2π é 1. Quanto que é seno de 2 vezes π? É 0. E quanto que é o... Bom, aqui a gente vai fazer o limite do t indo para π, né? Então aqui vai ficar π, certo? Aí dá certinho. Então o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente faz o limite de uma função vetorial, a gente simplesmente faz o limite de cada uma das componentes. E isso se repete quando a gente está fazendo derivadas, integrais definidas e integrais definidas. Vamos ver? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para cá, em cálculo, e aí eu vou pedir então derivadas, ó, diferenciar. Então eu vou diferenciar a minha função f de t, aqui eu coloquei em maiúscula e é minúscula. Então eu vou diferenciar a minha função f de t, e aqui eu vou colocar o t. E eu vou diferenciar apenas uma vez. Então eu vou dar OK, e aí ele já vai me informar aqui qual que é o código, né, para a gente fazer isso. Então é esse daqui, ó, diff f de t com relação a t uma vez. Tá certo? E vocês podem ver, ó, que o que aconteceu foi que cada uma das componentes da f foi derivada. Vou fazer que nem eu fiz antes para ficar mais fácil de enxergar. Ó. Eu vou colocar aqui essa marquinha. E eu vou colocar aqui igual a isso daqui novamente. Então eu vou ter assim, ó, do lado esquerdo aqui, eu vou ter a linguagem simbólica, né, derivada com relação a t, do meu vetor, da minha função vetorial, e do lado direito, então, aplicada a derivada. E vocês podem confirmar aí, né, que a derivada do cosseno de 2t é menos 2 seno de 2t, a derivada do seno de 2t é 2 cosseno de 2t, e a derivada de t é 1, certo? Quando a gente for fazer integral indefinida e integral definida, é a mesma coisa. Vamos ver? Voltamos aqui, cálculo. Agora nós vamos integrar. Nós vamos integrar a nossa função f de t com relação a t, que nós escolhemos para ser nossa variável independente. Né? E nós estamos aqui agora é integral indefinida, então eu não vou marcar essa opção, vou simplesmente dar OK. E aí nós temos aqui já a minha função vetorial integrada termo a termo. E simplesmente se integra termo a termo. Tá? Então vou fazer que nem o outro ali, vou botar a marquinha, igual, pronto. Temos a integral da função vetorial, nada mais é do que um vetor cujo as novas componentes são as integrais do vetor anterior, as componentes do vetor anterior. E por fim, então, se nós formos aqui calcular a integral definida, né, de uma função vetorial, então a gente vem aqui de novo, cálculo, integrar, vamos novamente fazer a integral de f de t com respeito a t, e agora vamos marcar aqui que é uma integral definida. Vamos integrar de 0 a π, por exemplo, 0 a π. E vamos lá. Pronto, está aí a nossa integral definida. Termo a termo. Para a gente entender direitinho, vou colocar aqui para a gente observar assim. Ó. Então temos uma integral de 0 a π da minha função vetorial, que está aqui dentro, essa aqui é minha f de t, é um vetor com 3 componentes. E para resolver isso, a gente simplesmente tem que pegar a primeira integral, a primeira componente, integrar de 0 a π, a segunda componente, integrar de 0 a π,
e a terceira componente integral de 0 a π. Tá certo, gente? Então, assim, calcular limites, derivadas integrais de funções vetoriais, quando elas são de R em R2, de R em R3, de R em R4, né, é bastante simples, uma vez que a gente sabe, né, o cálculo diferencial de uma variável real. Tá certo? Aconselho vocês a darem uma chance para esse programa aqui. Repito, né, o WX máximo, ele pode ajudar bastante vocês aí ao longo do curso. Tá certo, pessoal? Agora, na sequência, nós vamos ver mais alguns detalhes das funções vetoriais. Agora a gente vai falar da interpretação geométrica da derivada de uma função vetorial de uma variável. Em particular, os exemplos que a gente vai ver agora são exemplos de funções vetoriais de uma variável, cujo contradomínio é um subconjunto ou é o conjunto R3, né? Então, a imagem dessa função vetorial está contida no R3. E o primeiro exemplo que a gente vai ver é o exemplo da função vetorial f de t, cosseno t, seno t e 4. Aqui embaixo, esse f de 5.04 é os diferentes valores de t0 pertencentes ao domínio dessa função. Quando eu aplico na regra, eu obtenho os valores cosseno desse número, seno desse número e 4 na última coordenada. Agora, aqui embaixo, nessa caixa, a gente pode ver a derivada dessa função. Então, nós já vimos que derivar uma função vetorial é derivar cada uma das coordenadas dessa função. Além disso, nessa outra caixinha, a gente pode ver quanto vale a derivada dessa função vetorial aplicada no mesmo valor t0. Então, aqui a gente tem a função aplicada nesse ponto t0, a derivada da função e a derivada aplicada num ponto t0. Então, aonde eu enxergo essa derivada? Aqui na imagem dessa função vetorial. Então, aqui essa imagem, nós já vimos, é um círculo, que ele está no plano z igual a 4, né? As alturas são constantes. E quando eu calculo a derivada dessa função no valor t0, eu obtenho aqui um vetor. Eu vou olhar esse ponto de 3 coordenadas como um vetor de origem na origem do R3, no 0, 0, 0, e ponto final esse número aqui. Então, vamos enxergar esse vetor aqui no R3. Está lá ele. Notem que para diferentes valores de t0, muda a direção desse vetor, né? Muda o ponto, portanto, vai mudar o vetor. Uma particularidade nesse caso é que, como a terceira coordenada é sempre 0, ele está contido aqui no plano z igual a 0, né? E aí, o que tem de especial esse vetor? Quando eu considerar o representante desse vetor, que é paralelo a ele, cuja origem está nesse ponto i aqui da imagem da função no valor t0, esse vetor ele é tangente à imagem da função nesse ponto i, tá? Que é o valor f de t0. Então, diferentes valores de t0, diferentes vetores e, em particular, para cada t0, quando eu calcular a derivada nesse valor t0, eu tenho um vetor tangente à imagem da função nesse ponto. E sempre que eu falo em vetor tangente à imagem da função, eu posso pensar em reta tangente à imagem da função. Então, a equação da reta tangente à imagem de uma função vetorial fica dessa forma. É uma função, a equação paramétrica, né? Então, eu preciso de um ponto por onde passa essa reta. Esse ponto vai ser o ponto I, que aparece aqui, né? O ponto da imagem, o f de t0, mais t, esse t é o parâmetro, é um número real, livre, o número real que eu quiser. E aqui embaixo, além disso, multiplicando t, eu tenho o vetor diretor dessa reta, que é a derivada da função vetorial aplicada nesse ponto específico. Então, essa reta tangente aqui, a reta que passa pelo ponto I, cuja direção e sentido é dada por esse vetor em verde, é essa que está aqui. Cada ponto I eu vou ter um vetor diretor diferente e uma equação diferente para essa reta tangente. Para ilustrar isso, eu vou animar o ponto aqui t0 e a gente pode visualizar as diferentes retas tangentes em cada um dos pontos da imagem dessa função. Então, outros exemplos onde a gente pode
enxergar essa reta tangente. Eu vou modificar aqui as coordenadas da função vetorial. Então, em vez de cosseno t, seno t e 4, na terceira coordenada, em vez de constante, eu vou colocar o t. Tá? Então, essa passa a ser a imagem da minha função vetorial, que está aqui a regra. Por exemplo, aplicada nesse valor aqui, mas eu posso escolher um outro, né? A derivada dessa função vetorial agora não é zero, né? Porque quando eu derivo t em relação a t dá 1. Aplico no mesmo t0 a derivada e aí eu monto a equação da reta tangente nesse ponto da imagem. A imagem no valor t0 mais t vezes a derivada no valor t0. Então, vamos animar o ponto aqui para enxergar o que está acontecendo com essas retas tangentes. Um pouquinho que travou aqui o programa. Então, como a gente pode ver, para cada ponto da imagem, um vetor diretor diferente, né? Uma reta tangente diferente. E um último exemplo, para a gente visualizar, em vez de ter cosseno t, seno t e t, aqui eu vou multiplicar por t. T cosseno t. Lembrando que a multiplicação no GeoGebra a gente indica com um asterisco, apesar de depois ele omitir quando a gente dá o Enter, mas na hora de escrever é importante colocar. Então, t sendo t. E agora eu vou novamente animar o t0 para a gente enxergar. Então, um vetor tangente, o seu representante paralelo a ele, o vetor aqui de baixo, que é quando eu calculo a derivada, né? E o vetor v é o paralelo a ele, tangente à imagem da função no ponto, e a sua reta tangente respectiva. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.